Olá, amigos. Estou aqui de volta, depois de algum tempo. Aliás, eu fiz uma postagem na comunidade, né, dizendo que esse é o meu perfil. Tá? Eu tenho períodos longos em que eu tenho frequência, né, dos meus vídeos, e aí eu entro em alguns outros projetos, como por exemplo, eu tive essa questão da tradução de dois meus romances para o inglês, ou mesmo me envolvo em alguma escrita, e aí eu dou uma interrompida. E acontece que, quando eu faço isso, né, as pessoas parecem que abandonam. Né? Eu não vejo muita justificativa para isso, porque eu, por exemplo, eu tenho mais de 70 inscrições, né, e quando aparece alguma coisa nova, eu não fico vendo se as pessoas fazem com frequência ou não. Quando aparece uma coisa nova, boa, e me interessa, eu vou lá e vejo. Então eu não me desvinculo dos canais que eu acompanho, porque o produtor de conteúdo não está com frequência. Então eu entendo, é um direito que cada um tem, mas eu não vejo muita justificativa para isso. Né? Nesses últimos 28 dias, por exemplo, eu tive 28 novos assinantes e 28 defecções, ou seja, 0. Né? Então, realmente acontece quando eu paro que cai muito, e como eu disse, eu não vejo muita justificativa em você abandonar. Né? Porque eu, no meu caso, já me sugeriram, faça membros, né? Crie membros no seu canal. Não, eu não vou fazer isso nunca. Porque você, quando cria membros, você cria uma responsabilidade, cria uma necessidade de produzir sempre. E eu tenho necessidade, às vezes, de dar intervalos. Né? Então, esse é o meu perfil. Quem me acompanha deve saber disso. Eu tenho longos períodos em que eu vou produzindo vídeos com frequência e, de repente, eu dou uma parada e volto depois, mais tarde. Então, aqueles que interessam pelos assuntos que eu normalmente discuto aqui, não precisam ir embora. Né? Quando eu voltar, serão avisados dos nossos vídeos. Bom, como sempre, eu peço a quem se interessa em ajudar o canal, estão aí as informações, não vou me deter muito nisso. Né? E eu avisei naquele vídeo que eu estou retornando, naquele vídeo não, desculpa, naquele texto na comunidade, quem quiser ler está lá ainda, que eu ia fazer dois vídeos. Um vídeo sobre o personagem Putin, né? Um personagem muito mal representado na grande mídia. E esse trabalho, eu estou pesquisando a fundo as fontes sérias sobre o Putin que emerge dessas fontes não é esse que você vê na grande mídia. Mas eu teria que fazer dois vídeos, um cobrindo uma parte da infância dele, porque toda vez que você trata de biografia é muito importante ver alguns aspectos da infância. Eu sempre procuro biografias que pegam todo o espectro do personagem histórico, desde a infância até, né, o final. Então, nesse primeiro vídeo eu vou tratar de alguns aspectos da infância, o momento que ele vai para a KGB e permanece na Rússia mesmo, em atividades de informação na KGB. Depois ele vai para Dresden, ele fica em Dresden, lá na Alemanha Oriental, de 1990 até 1992, quando há toda aquela debacle dos países satélites. Ele volta desempregado, porque voltaram muitos agentes. Né? Isso tudo eu vou tratar no vídeo. Mas essa primeira parte trata disso. Depois, a parte em que ele se associa a Shopbach e na prefeitura de Pittsburgh. Depois ele sai quando ele é demitido, porque Shopbach não tem uma reeleição. Ele consegue, por indicação, uma vaga num diretório, numa diretoria de patrimônio, fica lá algum tempo, consegue indicações, vai para a nova KGB, que é a FSB. Depois ele participa do secretariado do Conselho de Segurança da Rússia. E quando ele é indicado pelo Yeltsin para ser primeiro-ministro, né, no finalzinho do governo do Yeltsin, quando ele renuncia no final do ano de 99, e aí ele, como primeiro-ministro, passa a ser o presidente. Então esse primeiro vídeo vai cobrir essa parte e mostrar que Putin é um personagem diferente daquele que a gente vê e que a gente vê retratado na grande mídia. E na segunda parte nós vamos ver
a presidência dele desde 2000, passando pelo Medvedev e até os dias de hoje. São 2 vídeos que eu vou fazer enfocando o Putin a partir de fontes sérias. Essas fontes serão todas discriminadas no vídeo. Mas eu resolvi antes disso, porque, como eu disse naquela minha participação na comunidade, eu tenho ainda uma obrigação a fazer nesses 2 dias que vem, que eu venho adiando, que é aquele encontro anual com o leilão, com o leão. A gente vai adiando essa chatice até um dia que não pode, né? Agora 31 de maio é a data final, então nesses 2 dias aí dessa próxima semana, segunda e terça, eu vou mergulhar nisso, resolver esse problema, e aí então eu vou poder voltar para preparar o vídeo, a primeira parte do vídeo sobre o Putin. Mas aí, essa semana que passou, teve um personagem que participou, um deputado que participou naquela reunião da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara de Deputados, o deputado Ricardo Salles, e ele fez uma manifestação que está dando o que falar, né? Uma manifestação que causa indignação para aqueles que estão ligados com a questão de defesa, muito mais do que ele, porque demonstrou um total desconhecimento, né? Então eu vou abordar rapidamente a minha visão sobre essa fala, que ela foi deletéria, né? Ela foi impatriota, deletéria, prejudicial às Forças Armadas, mas que de repente, como disse, né, um convidado no canal do comandante Farinazzo, isso pode ser um limão para a gente tirar uma limonada, pode ser que daí surja alguma coisa boa. Mas então vamos ver o que o Ricardo Salles, que movido por uma birra, por um ressentimento de algo que ele esperava que as Forças Armadas fizessem, as Forças Armadas, não vou entrar no mérito disso, tá? As Forças Armadas atuaram como um instrumento de Estado e não de governo e não fizeram aquilo que ele esperava que fosse feito. Então essa birra causa ele motivações para virar um inimigo agora das Forças Armadas, né? E propor, né, cortes de orçamento e ridicularizar as Forças Armadas no depoimento que ele fez. O depoimento dele, basicamente, ele tratou de 5, 6 ou 7 aspectos, né? Alguns mais ou menos importantes, né? De todos os que ele falou, só tem um em que alguma coisa que ele falou não é totalmente besteira, né? Não vou falar muito sobre o que ele falou de garantia da lei e ordem, tá? Ele está ressentido, então ele quer cortar o 142, ele quer achar que a garantia da lei e ordem não funciona, quando na verdade o próprio ministro do Exército mostrou para ele que nesses últimos anos tiveram vários eventos de garantia da lei e ordem, todos eles com muito sucesso, mas o nosso Ricardo Salles está ressentido e ele quer criticar as Forças Armadas. Então não vou entrar muito no mérito desses 2 aspectos que ele falou, que garantia da lei e ordem, essas ações nunca funcionaram, que não se dá nenhum tiro, né? E ele falou um pouco também que ia agora batalhar para cair o artigo 142, quer dizer, aperfeiçoar sim, mas retirar da Constituição, está se vendo que é uma birra, que é um ressentimento, né? Falou um pouco de politização das Forças Armadas. Ora, essa politização só ocorreu no governo a que ele serviu, tá? Eu não vou entrar aqui em mérito de governo, eu não demonstro minha posição política. Não é o caso isso. Mas é um fato, né? A politização nas Forças Armadas ocorreu no governo Bolsonaro, né? Então ele vem reclamar de politização das Forças Armadas quando ele, de alguma forma, o governo que ele serviu contribuiu para isso, né? Então é outro aspecto também que não tem muito sentido no discurso dele. Aí ele fala de guerra cibernética e dá um exemplo ridículo para criticar o Exército, né? Fala que esse negócio de guerra cibernética é uma balela, já que o Exército não conseguiu resolver o problema, suposto problema que houve nas urnas eletrônicas, e o Exército não deu um relatório sem conclusão nenhuma. Ora, isso não é argumento para derrubar qualquer conhecimento e expertise que o Exército tenha em relação à guerra cibernética. É, de certa forma, ridículo e mostra, mais uma vez, uma birra, né? Ele poderia até contribuir e dizer, fazer uma pergunta séria, como quem diz assim, ora, se nós tivemos tantos problemas para elucidar a questão,
a efetividade das urnas eletrônicas, como é então que o Exército vai responder aos grandes desafios da guerra cibernética? Seria uma pergunta honesta, se ele tem realmente esses questionamentos, ou se não é, pura e simplesmente, ressentimento e birra, né? Então, até aí foram os males menores. Aí a gente entra naquilo que ele mais foi deletério. Ele chega a dizer, né, a obsessão do conteúdo nacional. Quer dizer, o senhor Ricardo Salles demonstrou, inclusive elegendo a Argentina como nosso objetivo militar. A Argentina não é o objetivo militar brasileiro, não é. Talvez tenha sido na época do Barão do Rio Branco, no início do século, nos restícios do Império, mas a partir daí, a Argentina nunca foi, né, de lá para cá, um objetivo. Aliás, os nossos redondezas aqui não são, possivelmente até de forma remota, talvez a Colômbia ou a Venezuela, mas não é isso que nos preocupa, né? Os nossos inimigos não são aí. Os nossos inimigos são as grandes nações centrais, e que ele, que serviu ao governo Bolsonaro, ouviu também esse discurso com relação à cobiça na Amazônia, cobiça na elevação do Rio Grande do Sul, na Amazônia Azul. Então, esses são os nossos inimigos, e contra esses é que a gente tem que se preparar. Ou seja, se você não quer a guerra, se prepara para ela, né? É aquele cérebro ditado latino que todo mundo conhece, né? Então, falar em conteúdo nacional e ser uma obsessão, assistindo o que nós estamos assistindo hoje com a Ucrânia, né, que está dependente totalmente porque abriu mão do que tinha, abriu mão da sua base industrial de defesa, e hoje é dependente dos Estados Unidos, é dependente do globalismo. É isso que ele quer para o Brasil? É isso que ele quer para o Brasil? Quer dizer que... E além do mais, ele é um deputado do estado de São Paulo, o estado onde estão localizadas a maior concentração da nossa base industrial de defesa. Então nós temos aí 2,9 milhões de empregos, 1,6 direto e 1,3 indireto, um faturamento de 500 bilhões de dólares, de 500 bilhões de reais. E esse pessoal, todo está no estado, a maior parte está no estado dele, né, no estado de São Paulo. E aí o que ele quer? Ele quer que a gente abra mão disso tudo, que é uma obsessão o conteúdo nacional, quer que a gente fique dependente, né? Assim como a Argentina, que tem aviões no chão, porque dependem de fornecimentos que a Inglaterra bloqueia, que a Inglaterra não permite que ele use. Então é isso que o Ricardo Salles quer. Conteúdo nacional é uma obsessão, né? E toda essa indústria nacional de defesa que nós temos vá para o saco, como, por exemplo, está indo agora, se não houver uma ajuda, a Avebras. Todo mundo está sabendo disso, né? Uma empresa fabulosa, com uma imensa quantidade de ativos, correndo o risco que está de ir à falência, né? Muito bem. Aí ele fala de orçamento. Ele fala que o orçamento é um saco sem fundo e que menciona o projeto nuclear da Marinha, dizendo que nós estamos há 40 anos fazendo isso. Ora, se nós estamos há 40 anos fazendo isso, é porque congressistas, a sociedade e congressistas como ele, não permitiram. Porque nós estamos nisso por falta de dinheiro, não é por competência, não é por falta de conhecimento técnico, é por falta de orçamento, é por falta de recursos para tocar os programas estratégicos. Então, por isso, ele está lá, né? Ele é um dos responsáveis, ele ou os colegas dele, não é o brasileiro em si, não é a Marinha, não é as Forças Armadas. Então, eu queria deixar bem claro isso, né? Porque as Forças Armadas são aquilo que a nação é, aquilo que a nação quer dar, né? Então, se nós não damos os recursos, nós não conseguimos resolver. Nós não conseguimos tocar os projetos estratégicos. Porque não existe incompetência para isso. Existe competência comprovada, né? A nossa base industrial de defesa é uma base conceituada no mundo. Agora, sem dinheiro ela não se sustenta. Sem recursos ela não se sustenta. Sem encomendas ela não se sustenta, né? Então, orçamento sem fundo, né? Bom, das coisas que ele falou, a única coisa que se tira algum proveito foi quando ele criticou a performance das Forças Armadas nas nossas fronteiras. Tem alguma coisa a ver, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais agressivo, né? Existem realmente
falhas nessa parte. Né? Está se tratando de resolver esses problemas. É uma extensa fronteira terrestre. Existem falhas, sim. A única parte do discurso dele que eu aproveitaria alguma coisa. Né? O resto tudo foi birra, ressentimento. Quer dizer, não dou mais dinheiro porque não fizeram o que eu queria. Sou contra o orçamento das Forças Armadas, é um saco sem fundo, porque não fizeram aquilo que a gente achava que tinha que fazer. Né? Então, se esqueceram que Forças Armadas é um instrumento do Estado, não é um instrumento de governo. Né? Muito bem. Eu acho que todas as pessoas que de alguma forma se sentiram afetadas por esse discurso, que é um discurso que vai causar prejuízo, que enviem e-mails para ele. Eu fiz isso, vou mostrar aí nesse vídeo aí o meu e-mail. Não é um e-mail para agredir, é um e-mail para cobrar dele, que se reúna com pessoas que realmente conheçam sobre o assunto. Né? O comandante Farinazzi, do Arte da Guerra, já convidou. Eu assisti o vídeo do comandante Farinazzi e ele deixou as portas abertas do canal dele. É um canal grande. Eu não faço esse tipo de convite porque, primeiro, não faço lives. Né? Segundo, o meu canal é um canal pequeno. Mas o comandante Farinazzi já abriu as portas. Eu tenho certeza que o Felipe Salles, que é outro que fazem lives maravilhosas, estaria aberto a receber o Ricardo Salles para debater com gente que conhece. Né? E não falar um monte de abobrinha, se ausentar da sala e voltar depois quando o ministro da Defesa ou os comandantes militares estavam respondendo. Quer dizer, não teve nem a coragem de enfrentar esse pessoal. Né? Então, vá a esses grupos, a esses sites do YouTube que contém especialistas e pessoas que assistem que vão colocar os questionamentos e aí, quem sabe, ele muda a cabeça dele. Né? Então, envie e-mails, encha a caixa de postal dele sem a ofensa. Né? A ofensa nunca resolve nada. Né? Coloquem os prós e os contras, assim como eu fiz aí nesse e-mail rápido, em que eu conclamo ele de certa forma, refletir sobre tudo aquilo que ele falou e deixar essa birra de lado. Né? Então agora a direita vai ser contra os orçamentos militares. Beleza, né? Que pessoal de alto nível é esse, né? Então é isso. Eu queria fazer esse contraponto, essa reintrodução. Pretendo de novo ter uma nova sequência de vídeos próximos um do outro. O próximo deverá ser no meio da próxima semana e vai ser a primeira parte vamos dizer assim, mergulho profundo no personagem Vladimir Putin. Né? Então é isso, muito obrigado, não esqueçam de, quem não é assinante, que assine, marque o sininho e, mais uma vez, quem puder ajudar o canal, estão aí todas as ferramentas de contrapartidas para você poder ajudar. Uma boa tarde, um bom fim de semana e até o próximo vídeo. Muito obrigado.